O brasileiro Robson Conceição enfrentou o mexicano Oscar Valdez pelo cinturão da categoria Super Pena da WBC e o brasileiro acabou derrotado na decisão unânime dos juízes. O brasileiro estava invicto, ele já tinha até vencido esse mesmo cara, mas quando eles eram amadores, mas dessa vez não deu para o brasileiro. A luta foi bem polêmica, muita gente não concordou com a pontuação e é sobre essa luta que eu vou falar aqui, vou dar minha opinião. Eu reassisti a luta, eu tô gravando esse vídeo, são 7 horas da manhã, porque eu revi toda a luta e fui ali marcando a minha pontuação e depois eu fui conferir a pontuação dos juízes round a round para ver se eu estava viajando na maionese ou não e tal. Enfim, é sobre tudo isso que eu vou falar. Então, antes de começar, já deixa o seu like aqui embaixo para você não esquecer e já se inscreve no canal e deixa o sininho ativo com todas as notificações. Bom, vamos lá. Primeiro eu vou falar de modo geral como foi a luta e depois eu vou falar round a round o que eu marquei. De modo geral, o que aconteceu? O brasileiro começou bem melhor na luta, na minha opinião. Os primeiros rounds ali ele estava muito bem, bastante volume de golpes. Ok, muitos golpes pegavam no bloqueio do mexicano, mas muitos golpes entraram, então ele teve uma boa vantagem ali. Inclusive nas estatísticas gerais da luta, onde o brasileiro teve bem mais golpes conectados, boa parte foi por conta desses primeiros rounds que ele acabou vencendo, na minha opinião. Depois eu vou falar round a round, né? Mas eu acho que ali ele abriu uma boa vantagem, só que depois ali, do meio para o final, ele começou a diminuir bastante o ritmo, não sei se por cansaço, não sei se porque já achou que a luta estava ganha e não quis se arriscar, enfim, não sei o porquê, mas o fato é que ele diminuiu um pouco o volume. Ok, mesmo assim tinha um volume bom? Tinha, mas diminuiu bastante do volume que ele estava no começo, e o mexicano, por outro lado, que não tem tanto volume, nem no início nem no final ele teve tanto volume, mas ele é um cara que bate com muita potência e consegue encaixar golpes bem limpos. Então, para mim, da metade ali para o final, a luta começou a virar bastante, e aí teve alguns pontos específicos que eu vou falar, de deduzir ponto do brasileiro, não tirar ponto do mexicano quando poderia ter tirado também, e etc. Então, no final das contas, foi um cara como Robson Conceição, com mais volumes de golpes, com mais movimentação, usando mais os golpes na distância, principalmente os golpes retos, que são os jabs e os diretos, com boas esquivas, e do outro lado o mexicano tentando sempre com a guarda alta, ao contrário do brasileiro, que às vezes baixava a guarda, dava alguns passinhos ali de lado, fazia algumas brincadeiras. O mexicano, por outro lado, sempre ia com a guarda alta para cima, tentando ali cortar os ângulos, tentando achar o brasileiro, e de forma agressiva, quando chegava perto da média para curta, soltava as pancadas, golpes fortes que um ou outro acabava entrando ali com mais potência. Bom, falando agora round a round, o que aconteceu? O que eu marquei? O primeiro round eu marquei os 10-9 para o brasileiro, para mim o Robson Conceição foi melhor. Eu vi que muita gente falou, que o Robson Conceição teve um ponto tirado direto, que o árbitro não avisou nada antes, já tirou um ponto, que foi sacanagem, mas logo no primeiro round, reassistindo a luta que eu percebi, logo no comecinho da luta, não tinha nem um minuto de luta, o árbitro chamou a atenção do Robson Conceição por conta de um golpe na nuca. Então começou a luta, no início da luta o árbitro já chamou a atenção dele por conta de golpe na nuca. Então esse já foi o primeiro aviso, foi logo de cara. Então teve aviso sim antes de tirar o ponto do Robson. Quem duvida é só assistir a luta, Aqui eu tô falando o que aconteceu, Não tô dando aqui uma opinião. Isso não é opinião, isso aconteceu. É só você pegar e reassistir o primeiro round que você vai ver que o árbitro chama a atenção dele, Depois, no segundo round, o Robson continuou melhor na minha visão. Para mim ele ganhou mais um round, 10-9. Ali no terceiro, de novo, 10-9 para o Robson na minha visão. Até ali já estava 3-0. Eu vi que um comentarista gringo acho que marcou o terceiro round para o Oscar Valdez, mas para mim foi do Robson Conceição. Teve um golpe ali do mexicano que foi o que chamou a atenção, que por isso que deram round para o mexicano, que foi realmente um cruzado limpo de direita, forte. Tinha sido o melhor golpe da luta até ali e tal, mas para mim não foi suficiente para virar o round, porque o brasileiro tinha conectado muitos golpes, mas enfim, para mim tava 3-0 Robson. Depois a gente foi pro quarto e pro quinto round, para mim o Robson venceu os dois também. Então, até o sexto round, para mim tava 5-0 pro brasileiro. Então, tem 12 rounds, eu falei, já tá bem encaminhado aí. Aliás, eu acho que ele mesmo pensou nisso, por isso que às vezes acabou relaxando um pouco depois, No sexto round, no sétimo, eu marquei as vitórias, do sexto e do sétimo pro Oscar Valdez, para mim 10-9. No oitavo round, o Oscar Valdez, na minha visão, também venceu, e foi nesse round
esse foi o primeiro round onde o árbitro chamou a atenção do Valdez por golpe na nuca, né? Ele chamou algumas vezes. E na minha visão, lá pra frente, quando chegar lá, eu vou falar, mas deveria ter tirado o ponto também do mexicano, né? Mas enfim, então 10-9, só chamou a atenção do Oscar Valdez, mas não tirou ponto. No round 9, a gente teve, na minha visão, mais uma vitória do Oscar Valdez, só que nesse round foi o round onde ele tirou um ponto do Robson Conceição. Então o 10-9 que eu teria marcado pro Oscar Valdez virou um 10-8. O árbitro já tinha pedido, né, como eu falei lá no começo da luta, pro Robson prestar atenção no golpe na nuca. E o que aconteceu nesse ponto específico? Os dois clincharam, né, o Robson e o Oscar Valdez, e o árbitro falou para parar, e depois que ele falou para parar, o Robson deu 2 toquinhos, não foi soco, né, ele deu 2 toquinhos na nuca ali do Oscar Valdez, e o árbitro viu, e aí ele pegou, como ele já tinha mandado parar e ele deu aqueles 2 toquinhos, né, ele pegou e tirou um ponto. Não acho que foi porque foi um soco forte e tal, não, foi porque ele já tinha mandado parar, e ele ali meio que, não sei se foi numa provocação, não sei o que deu na cabeça dele, a torcida inclusive começou a vaiar na hora, porque de fato, de novo, não é minha opinião, é só assistir o lance. Depois que o árbitro mandou parar, ele dá um tapinha nas costas com a luva e depois dá 2 na nuca, e aí o árbitro viu, não tinha necessidade daquilo, não sei, né, enfim, se foi interpretado como uma provocação, o que foi, mas o árbitro tirou ponto. Mas é aquela coisa, muita gente vai falar que não era justo ou que era, na minha pontuação, no final das contas, não faz diferença, porque não foi um ponto que decidiu a luta, né? Nem 2, inclusive, não foram 2 pontos também, então mesmo se tirasse do mexicano quando não tirou e tal, não ia afetar o resultado, pelo menos na minha pontuação. Beleza, então foi isso. Oscar Valdez 10-8 no nono round, depois a gente vai pro round 10, o Oscar Valdez, na minha opinião, venceu por 10-9, esse foi mais um round, o round 10, né, onde o árbitro chamou a atenção do Valdez por golpe na nuca, né, mais uma vez, e também teve no round 10 uma ombrada sem intenção ali do Robson, que acabou machucando o lado esquerdo do rosto do Oscar Valdez ali embaixo do olho, que inclusive foi o corte que abriu ali. O rosto dele já devia estar machucado, né, de várias pancadas que ele tomou. Ele é um cara tem a pele bem clara, então ele ficava bem vermelho, ficou com o rosto bem marcado, enquanto o Robson Conceição tem essa vantagem, entre aspas, não aparece tanto ali os hematomas e tal, né, mais difícil. Mas enfim, teve esse corte embaixo do olho do Oscar Valdez, que foi quando ele foi dar um golpe, o brasileiro virou de lado, e aí o Oscar Valdez meteu a cara no ombro do Robson e acabou ali abrindo de vez ali, machucando e tal. Enfim, para mim foi o round do Oscar Valdez. 11º round, 10-9 de novo pro Oscar Valdez, na minha visão. De novo nesse round o árbitro chamou a atenção por golpe na nuca do mexicano, né? E foi um golpe mais forte, inclusive. Foi um cruzado ali, o Robson meio que tinha virado de lado e pegou na nuca. Para mim já podia ter tirado o ponto ali, né? O árbitro só chamou a atenção de novo, mas deveria ter tirado o ponto. Aí no último round da luta, 10-9 de novo pro Oscar Valdez, não tinha como, né? O Robson se poupou demais, clinchou muito, evitou a luta, ele achou que a luta estava ganha, né? E, enfim, o árbitro chamou a atenção dele até porque ele estava agarrando e tal, não sei o que, enfim, deu várias chamadas de atenção ali no Robson. Robson baixou a guarda e tal, meio que foi comemorando ali, achou que a luta estava ganha. Eu reassisti a luta, inclusive, com partes ali da transmissão gringa, e o comentarista gringo, na verdade acho que tinha mais de um, ele até falou no último round, ele falou, o Conceição, né, ele não fala Conceição, fala Conceição, o Conceição, ele estava achando, ele tá achando que tá vencendo a luta, né, olha o que ele tá fazendo nesse último round, e aí o outro cara falou, né, ele vai ter uma surpresa quando for revelada a pontuação dos juízes, e aí um outro não sei qual dos dois, né, porque eu não sei diferenciar a voz, não conheço os caras, né? Mas aí um deles falou, não faz sentido essa estratégia do Conceição nesses rounds de campeonato ali, o 11º, o 12º round, porque ele está evitando a luta, sendo que ele é o desafiante, ele deveria estar sendo mais agressivo, porque o campeão é o outro cara, né? E aí eles falaram, isso aí é inexperiência, é a inexperiência do Conceição e tal, não sei o quê. Foram comentários que, na minha visão, têm um certo sentido, né? O brasileiro acabou meio que confiando ali que já tinha vencido a maioria dos rounds, ele era o desafiante, estava na casa do campeão, o campeão indo para cima buscando a luta nos 2 últimos rounds, e o brasileiro acabou deixando passar ali. Como eu disse, para mim, ele já tinha vencido 5 rounds. Se ele não tivesse desacelerado tanto, e principalmente no último round ali praticamente ter evitado a luta, ele poderia ter ganho. Então a luta estava na mão dele, na minha visão. Então, resumindo, a minha pontuação foi 115-112. Então, sim, eu vi vitória do Oscar Valdez. Só que o que acontece? Deixa eu explicar aqui, né? Antes que já comecem a me xingar. Quando eu assisti ao vivo a luta,
eu tinha visto vitória do brasileiro. E, inclusive, eu tinha ficado meio bravo. Eu falei, foi ridícula essa pontuação. Eu falei, que roubo, que absurdo. Eu falei, o Robson Conceição ganhou essa luta. Só que eu vi a luta ao vivo no meio da live aqui do Clube da Insônia. Então eu falei, deixa eu reassistir. Eu peguei para reassistir, eu fui pausando, eu voltei para ver se pegou, se não pegou o soco, se pegou na guarda, se não pegou. Então eu fui ali olhando bem, prestando atenção e tal, e marcando round a round. Eu vi 115-112, que inclusive foi a pontuação de 2 juízes. E inclusive, depois que eu já tinha marcado, quando eu fui olhar a papeleta, porque eu não queria ser influenciado, eu descobri que um dos juízes, que é o Chris Telles, que é o cara que estava como pink ali na papeleta, ele marcou... Quer dizer, eu marquei a mesma coisa que ele em todos os rounds. Então, do round 1 ao round 5 para o Robson Conceição e do 6º até o último, todos a favor do Oscar Valdez. Lembrando que teve um round que teve a dedução do ponto. Então, eu marquei 100% igual o juiz ali, Chris Telles. Teve o juiz Omar Minton, que ele marcou 115-112 também, só que tem rounds de diferença, né? Onde eu vi vitória do Robson, ele viu do mexicano e vice-versa, mas a pontuação foi 115-112. Agora, o cara que marcou, o Stephen Blair, que marcou 117 a 110, se eu não me engano, aí eu já achei um pouco forçado, né? Para mim, o Robson ganhou mais rounds do que ele marcou ali. Aí realmente achei um absurdo, mas, como eu disse, reassistindo a luta, ali prestando atenção inclusive nos golpes que pegam na guarda, porque isso chama muita atenção. Muita gente vê um monte de golpe do Robson ali e tal, o volume muito grande, e fala, pô, ele deu 20 golpes, o mexicano deu 4 de volta. Sim, só que metade ou mais da metade pega na guarda e quando entra, não entra tão limpo, tão potente, e quando é o do mexicano acaba às vezes entrando com mais potência. Então tem isso também, né? Por isso que é difícil pontuar, ainda mais o juiz que tá vendo ali ao vivo, né? Mas enfim, eu não achei um roubo. Como eu disse, quando eu vi ao vivo eu achei. Depois, reassistindo, eu realmente, prestando atenção, vi que não foi o que eu tinha achado no primeiro momento. Então, por isso que eu tô deixando bem claro aqui. Minha torcida total era pro Robson. Para mim ali, como eu disse, até o 5º round ele tava ganhando, então eu já tava contando com o cinturão ali, mas eu acho que realmente pesou aí essa confiança de que já estava ganho e tal, essa desacelerada custou bem caro. Aparentemente ele tinha gás para apertar assim, mas acabou deixando na mão e custou caro. E muita gente está falando aí de conspiração, porque é roubo, porque os mexicanos não sei o que lá, porque o evento não sei o que, e blá blá blá, e já começa a ter umas teorias de conspiração. Se você assistir a luta na transmissão gringa, você vai perceber que os caras estavam marcando praticamente igual o que eu estava marcando também, com diferença em alguns rounds, mas a pontuação no fim deu igual, e eles estavam durante a luta falando, o Robson acha que está ganhando, isso é inexperiência, ele não pode, no final da luta, lutar dessa forma e tal, ele está esfriando a luta e bibibi. Então os caras estavam durante a luta fazendo os comentários apontando que o Robson estava perdendo a luta e etc. E foi o que aconteceu. Então assim, não foi uma surpresa do tipo, nossa, garfaram, os juízes garfaram, foi um roubo absurdo, sacanagem. Não foi, porque na própria transmissão gringa, os caras profissionais que estavam assistindo, comentando, etc., também estavam vendo a derrota do Robson. Então é difícil, né? Se era combinado, como que os caras estavam comentando ali e analisando dessa forma, né? Então, infelizmente, claro, não é o resultado que a gente queria, o Robson achou ruim e tal, mas faz parte, né? Que ele aprenda, né? Que seja uma lição e que ele volte melhor e que das próximas ele não dê essa abertura para a interpretação. É aquela coisa, quando a luta vai para a decisão, não tem muito o que fazer, né? Fugiu do controle. Aí pode ter decisão boa, decisão ruim e assim acontece, né? Mas é isso, esse foi o vídeo de resultado, um vídeo um pouco mais longo do que eu queria, mas muitos rounds, muita polêmica, muita coisa para falar. Espero que vocês tenham gostado. Se você concordou com a minha visão e com a dos 2 juízes, porque um deles, né, viajou na maionese, comenta aqui embaixo. Aliás, eu vi muita mídia brasileira também, que também enxergou a luta dessa forma, o que me surpreendeu, mas a grande maioria, claro que não, né, achou que foi realmente um absurdo. Mas enfim, eu quero saber a sua opinião, comenta aqui embaixo. Deixa o like no vídeo se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!